Nono ano. Nessa aula, nós vamos estar continuando a correção das nossas atividades. Nós corrigimos a atividade 34 e agora nós vamos para a atividade 40. Faça a correspondência correta entre as funções e os gráficos a seguir. Então, nós temos 3 funções e temos que entender qual delas é o seu respectivo gráfico. Bom, o primeiro é a função f de x igual a x menos 3 elevado ao quadrado. Então, nós temos que desenvolver esse produto notável, conteúdo do 8º ano. Você pode repetir a base, x menos 3, duas vezes e multiplicar. Ou você pode utilizar o produto notável. A menos b ao quadrado é igual ao quadrado, menos 2 vezes a vezes b, mais b ao quadrado. Ou seja, você vai pegar o primeiro termo, que é o x elevado ao quadrado. O segundo termo, ele é negativo, e você vai multiplicar o expoente 2 com os valores 3, que é 6, e com o x, 6x. E elevar o 3, que é o segundo termo, também ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Essa é a nossa função. Agora, o a vale 1, o b menos 6 e o c vale 9. Observe que a partir disso você consegue encontrar o gráfico certo. Por quê? Se o a é um valor positivo, então o gráfico só pode ser um dos que ficam com a concavidade voltada para cima. Porém, você vai ver que o 9, ele indica um ponto. O ponto 0, 9. O 0 para x e o 9 para y. Quer dizer que ele precisa tocar no eixo y, no ponto 9. O primeiro, ele passa no eixo x, a letra A, no 0. O segundo, abaixo, então é um valor negativo, na parte y, negativa. O único que nós temos como opção a parte positiva do x, do y, é o terceiro, a letra C. Então, a resposta certa é a letra C. A letra B, nós temos o f de x igual a x ao quadrado menos 3. O a vale 1, o b vale 0 e o c vale menos 3. O menos 3 aqui, ele está indicando para nós o ponto 0, 3. O x vale 0, o y vale menos 3. O único gráfico em que o y passa pelo ponto 3 negativo, é o gráfico B. Já na letra C, nós temos a função f de x igual a x menos 1 ao quadrado menos 1. Primeiro, nós vamos desenvolver o produto notável da mesma forma que nós fizemos na 1. Então, elevamos o primeiro termo ao quadrado, o x, depois multiplicamos o 2 vezes 1 vezes o x, menos 2x, e por último, elevamos o 1 ao quadrado, que é 1. Repetimos o menos 1. Bom, repetimos o f de x, x ao quadrado, o menos 2x, e 1 menos 1 é 0. Então, nós não temos o termo c. O a vale 1, o b menos 2 e o c 0. Agora, nós temos aqui um ponto, que é o 0, 0. Ou seja, o x vale 0 e o y vale 0. O único gráfico que passa pelo eixo 0, 0, que é a origem do sistema, é a letra A. Próximo exercício, número 13. Sendo x ao quadrado menos 3x sobre 2x menos 6 igual a 1, qual será o valor atribuído a x? Bom, eu tenho aqui uma equação do segundo grau, porque tem um x elevado a 2, mas ele está na forma fracionária. Então, é uma equação fracionária, porque no denominador eu tenho uma letra que é o x. Então, o que eu vou fazer é evitar essa fração, passando os valores 2x menos 1 para o segundo membro e multiplicando ele com 1. Então, eu vou repetir x ao quadrado menos 3x e vou multiplicar 1 vezes 2x, 2x, e 1 vezes menos 6, menos 6. Agora, esses dois termos que estão no segundo membro, eu vou passar para o primeiro, porque aí vai ficar igual a 0. Então, vai ficar x ao quadrado
menos 3x, menos 2x, mais 6 igual a zero. O x ao quadrado só tem um, repete, menos 3x mais, menos 2x, menos 5x, e repete o 6. O A vale 1, o B menos 5 e o C é 0. Pessoal, uma equação do segundo grau só pode ser resolvida por Bhaskara se ela tiver igual a zero. Por isso que nós tivemos que passar todos os valores do segundo membro para o primeiro. Calculo o delta, é igual a menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. E agora eu multiplico. 5, menos 5 ao quadrado é 25, repete o menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. 25 menos 24, delta é igual a 1. Calcula agora os valores de x, menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 1, dividido por 2 vezes 1. Menos vezes menos é mais, o 5 fica positivo. Raiz quadrada de 1 é 1 e 2 vezes 1 é 2. Você vai considerar primeiro o valor positivo, 5 mais 1, 6, 6 dividido por 2 é 3. E depois você vai considerar o valor negativo, 5 menos 1, 4, 4 dividido por 2 é 2. Observe que o exercício não falou para você que x teria dois valores. Ele disse, na verdade, eu tenho duas respostas, 3 e 2, mas lá diz que vai ter só uma resposta, o que eu vou fazer é substituir o x na equação original, os dois números que nós encontramos, e aquele que manter a igualdade é a nossa resposta correta. Então, aonde aparecer x, eu vou substituir primeiro por 3. Então, x ao quadrado vai ficar 3 ao quadrado, menos 3 vezes x vai ficar 3 vezes 3. No denominador, 2 vezes 2x vai ficar 2 vezes 3, menos 6. 3 ao quadrado é 9, menos 3 vezes 3 é menos 9. No denominador, 2 vezes 3 é 6. E repete o menos 6. 9 menos 9 é 0 e 6 menos 6 é 0. 0 dividido por 0 é 0. Não é igual a 1. Então, está errado. Agora eu vou substituir o x por 2, que é o nosso segundo valor. 2 ao quadrado, menos 3 vezes 2, 2 vezes 2, menos 6. 2 ao quadrado é 4, 2 vezes menos 3 é menos 6, 2 vezes 2 é 4, e repete o menos 6. Observe que o denominador e o numerador são iguais. Quando você divide dois valores iguais, a resposta é 1, porque no numerador e no denominador vai ficar menos 2 dividido por menos 2. Bom, como 1 é igual a 1, manteve a igualdade, o nosso x vale 2. E nós concluímos, então, a correção da nossa atividade 9. Nós vamos iniciar agora a correção da nossa atividade 10. Exercício 35. Determine as raízes das funções quadráticas. Bom, a letra A nós temos a função y igual a x ao quadrado menos 16. Para ficar mais fácil, eu já deixei todas igual a zero, ou seja, substituí o y por zero. Porque para você resolver, você precisa. Na primeira, na letra A, nós temos uma função do segundo grau incompleta. Ela só tem o termo A e o C. Então, eu vou resolver ela como uma função do segundo grau, porque ela permite isso, porque ela é incompleta. Eu vou mudar o 16 do primeiro membro para o segundo, ele vai ficar positivo. X ao quadrado é igual a 16. Para eliminar a potência, eu vou criar uma raiz quadrada no segundo membro. X é igual a raiz quadrada de 16. X, então, vai ser 4 ou menos 4. Na letra B, eu também tenho uma função incompleta. Menos x ao quadrado mais 9x igual a zero. Então, ao invés de eu usar Bhaskara ou soma e produto, eu vou fatorar. O que há em comum nos dois termos é o termo x, então vou colocar ele em evidência. Eu coloquei o menos x em evidência. No primeiro tem o x ao quadrado, então vou repetir mais um x. E no segundo, como eu coloquei o x em evidência, ainda vai faltar o 9.
Eu escrevi menos 9, porque menos vezes menos volta a ser mais. Agora que eu coloquei em evidência, eu vou usar primeiro o que está fora do parênteses, menos x igual a zero. Ou seja, x é igual a zero. O segundo, eu vou usar os valores que estão dentro do parênteses. X menos 9 é igual a zero. Mudo o 9 do primeiro membro para o segundo, x é igual a 9. x1 é 0 e x2 é 9. Pessoal, se eu usasse qualquer outra fórmula, Bhaskara ou soma e produto, eu chegaria na mesma resposta. Aqui, como nós temos funções incompletas, você pode utilizar outros meios também. Letra C, nós temos uma função completa. 10x ao quadrado menos 5x menos 15 igual a zero. Então, eu vou usar a fórmula de Bhaskara para resolver. O A vale 10, o B menos 5, o C menos 15. Calculo primeiro o delta. Menos 5 ao quadrado é 25, menos vezes menos é mais. 4 vezes 10, 40, vezes 15, 600. 600 mais 25, 625. Agora eu uso a segunda parte da fórmula. É o menos b, então o menos da fórmula e o menos do 5. Mais ou menos, raiz quadrada de 625, dividido por 2 vezes a, dividido por 2 vezes 10. Menos vezes menos é mais, o 5 fica positivo, mais ou menos. Raiz quadrada de 625 é 25 e 2 vezes 10 é 20. Considere primeiro positivo. 5 mais 25 é 30, dividido por 10. Eu vou somente simplificar porque não divide. Por 10. 30 dividido por 10 é 3 e 20 dividido por 10 é 2. Então, a primeira raiz é 3 sobre 2. Agora, eu vou considerar o valor negativo. 5 menos 25, menos 20, dividido por 20, menos 1. Letra D. X ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. O A vale 1, o B vale menos 2, o C vale 1. Nessa, eu resolvi utilizar soma e produto. A soma das raízes é menos B, ou seja, menos 2, dividido por A, que vale 1. Menos vezes menos é mais. 2 dividido por 1, 2. O produto é C dividido por A. C vale 1, A vale 1. 1 dividido por 1 é 1. Eu procuro dois números que ao somá-los seja 2 e ao multiplicá-los seja 1. Esses números é o próprio 1. 1 mais 1 é 2 e 1 vezes 1 é 1. Então, nesse caso, coincidiu. As duas raízes têm o mesmo valor. x1 e x2 é igual a 1. Próximo exercício, número 36. Observe o gráfico a seguir. Cada um deles representa uma função diferente. Indique em cada caso o sinal A, o número de raízes a que se referem. Bom, o A, ele vai ser positivo se o gráfico tiver com cavidade voltada para cima e negativo se tiver com cavidade voltada para baixo. Se ele não encostar no eixo X, não tem raiz. Se ele encostar duas vezes, duas raízes. Se ele não encostar se ele encostar uma raiz. Então, na letra A, com cavidade voltada para cima, o A é positivo. Observe que ele não passa pelo eixo X, então não tem raiz. Letra B, o gráfico tem concavidade voltada para cima, o A é positivo. Ele passa duas vezes no eixo X. Lembrando que o gráfico é a linha azul. Então, tem duas raízes reais. E elas são diferentes entre si, porque você vai ver que são dois números diferentes, mesmo que você não saiba qual é. Letra C. A concavidade é voltada para baixo, então o A é negativo. Ele passa uma vez apenas no eixo X, então tem uma raiz real. x1 é igual a x2. Ou você pode dizer também que ele tem duas raízes, mas elas são iguais. Letra D. Concavidade voltada para cima, o A é positivo. Passa uma única vez no X, então só tem uma raiz real. Próximo exercício, número 39. O gráfico de função y é igual a ax ao quadrado mais bx igual a c é a parábola da figura a seguir. Os valores de a, de b e de c são respectivamente... Bom, você vai analisar aqui
que você já tem algumas informações. Você tem o vértice, ele vale 3 e 9, e você tem as raízes, ela vale 0 e 6. Você também sabe o valor de C. O valor de C é 0, é o valor que passa no eixo X, no eixo Y. E você sabe também que o A, ele tem que ser um valor negativo, porque a concavidade é voltada para baixo. A partir do desenho, eu consigo fazer algumas análises. O A é negativo, o C vale 0, o x1 é 0 e o x2 é 6. Nós também sabemos que quando eu somo as duas raízes, 0 mais 6 vai ser 6. E que quando eu multiplico as duas raízes, é 0, porque 0 vezes 6 é 0. Então, eu vou usar uma fórmula que nós já estudamos, como estudamos a equação do segundo grau, que o x ao quadrado menos a soma das raízes de x mais o produto é igual a 0. O x ao quadrado você repete, a soma das raízes nós sabemos que é 6, porque 0 mais 6 é 6, então vai ficar menos 6x, e o produto é 0, a multiplicação de 0 com 6, igual a 0. Bom, o que eu vou fazer aqui é eliminar esse zero porque não precisa. Então, eu vou ficar com x ao quadrado menos 6x igual a zero. Qual é o meu problema aqui com a função? É que o x, ele está positivo, o x ao quadrado. Mas a afirmação pelo gráfico é que o x tem que ser negativo. Já que o x tem que ser negativo, o que eu vou fazer é multiplicar por menos 1. Para ele ficar positivo, o desenho do gráfico tinha que ser assim. Como ele está assim, você precisa multiplicar por menos 1. E aí você troca o sinal. Então, vai ficar menos x ao quadrado mais 6x igual a 0. O A, portanto, vale menos 1, o B vale 6 e o C não tem, vale 0, mas nós já sabíamos só de olhar o gráfico. Resposta certa, letra D. Próximo exercício, número 14. As raízes da equação f de x, x ao quadrado mais ab, ax mais b, em que f de x é igual a zero, são 1 e menos 3. Quais são os valores atribuídos respectivamente a A e a B? Bom, ele deu essa função, uma função genérica, né, uma função reduzida, e diz que a primeira raiz vale 1, a segunda vale menos x, menos 5. Então, aqui a ordem não importa. A soma desses dois números é 1 menos 5, vai ser menos 4, e a multiplicação desses dois números, menos 5. Então, se a soma é menos 4 e a multiplicação é menos 5, nós podemos utilizar a fórmula x ao quadrado menos a soma das raízes vezes x mais o produto igual a zero. Então, eu vou repetir o x ao quadrado, o menos da fórmula, o menos 4, porque é o valor que nós encontramos, de x, menos o produto, que é menos 5, igual a zero. Bom, menos vezes menos é mais. Bom, vamos retomar aqui. Substituindo os valores, nós ficamos com x ao quadrado mais 4x menos 5 igual a zero. Observe na pergunta que ele quer saber o valor de A e o valor de B. Ele disse que o A é o número que está acompanhando o x, então no nosso caso é o 4. E o B é o número que está sozinho, que não tem x, então no nosso caso é menos 5. Temos que tomar cuidado porque aqui a pergunta ela organiza o que é o A e o que é B de forma diferente. Então, resposta: A vale 4, B vale menos 5. Nosso próximo exercício é o número 16. O gráfico a seguir representa uma função quadrática. Bom, nós temos uma função positiva, o vértice vale 2 e menos 1, o C vale 3, porque é onde toca no eixo Y,
E as raízes são 1 e 3. A soma dos coeficientes dessa função é igual a... Bom, eu sei que a soma das duas raízes, 1 e 3, é 4. E a multiplicação delas, 1 vezes 3 é 3. Então, nós podemos utilizar a fórmula x ao quadrado menos a soma das raízes de x vezes x, mais o produto igual a zero. Trocamos o s por 4, o p por 3 e ficamos com com a função x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. O a vale 1, o b vale menos 4 e o c vale 3. Se eu vou somar esses valores, então eu vou ficar com 1 menos 4 mais 3. 1 mais 3 é 4, 4 menos 4 é 0. Resposta correta, letra C. Próximo exercício, número 17. O gráfico na imagem abaixo representa uma função dos reais nos reais, definida por... Ele quer saber qual é o gráfico, qual é a função que deu origem a esse gráfico. Então, é importante olhar que as raízes são os valores que tocam o eixo x. Então, é menos 2 e 1 positivo. Bom, se as raízes são menos 2 e 1, então, se eu somar menos 2 mais 1, vai ser menos 1. E se eu multiplicar menos 2 por 1, é menos 2. Eu posso utilizar a fórmula x ao quadrado menos a soma dessas duas raízes, que é menos 1, vezes x, mais o produto, que é menos 2, igual a zero. Eu vou repetir o x ao quadrado, repetir o menos da fórmula e o menos 1 da minha resposta, x. E vou trocar o p por menos 2, igual a zero. Menos vezes menos é mais, então eu vou ficar com x ao quadrado mais um x menos 2 igual a zero. Um x geralmente não aparece, então aparece simplesmente x. Então vai ficar x ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Resposta certa, letra C. Bom, e nós concluímos também a correção dessas nossas atividades. No nosso próximo vídeo, nós vamos continuar corrigindo as atividades 11.